Muito bem, estamos iniciando aqui o Salvador do Passado e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Islã na terra do Axé, né? O Islã em Salvador. Mas como assim o Islã, aquele pessoal lá da Arábia, do Oriente Médio, aquele pessoal terrorista? Então, a gente vai ter que desassociar essa imagem, ok? Para a gente saber quais foram os caminhos que o Islã acabou percorrendo até chegar aqui em Salvador, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber é que depois da morte de Maomé, o Islã ele se expandiu. Ele saiu da Península Arábica e ele foi parar no norte da África, na Península Ibérica, Portugal, Espanha, Gibraltar, Andorra, e também foi parar na parte sul da Europa, né? Especificamente ali onde hoje é a Turquia. Então, esse processo demorou séculos para poder acontecer. E no norte da África, e principalmente na Península Ibérica, Portugal e Espanha, eles foram chamados de mouros. Tá? Também eram chamados de mouros o pessoal também que saía ali da região onde hoje a gente chama de Turquia. Porém, a gente vai focar em duas coisas. Em como eles saíram da Europa e em como eles saíram da África. Parte 1. Rua da Moraria, século XVIII. Ciganos e mouros que saíram de Portugal e vieram para a colônia, especificamente em Salvador, eles ficaram ali onde hoje a gente chama de Rua da Moraria, né? Viviam em guetos, né? Entre a Avenida Joana Angélica e a Barroquinha, tá? E depois, claro, aquele lugar ali foi apelidado de Mouraria. Então, Mouraria vem de mouros e ciganos também, certo? Na Igreja da Lapinha, a gente tem outra marca do Islã, só que essa é um pouco mais complexa. O que é que acontece na Igreja da Lapinha? Eu tenho aqui uma citação que eu vou aqui ler para vocês. Pronto. Em 1913, o arcebispo da Bahia entregou sua administração aos padres agostinianos, que também inseriram na igreja o culto e a devoção à Nossa Senhora da Consolação, sendo a única no estado da Bahia, e em 1915 ela foi erigida canonicamente como uma comunidade religiosa. Em 1925, os padres agostinianos realizaram uma grande reforma no templo, onde foram introduzidos mosaicos vindos da Espanha e diversos outros elementos e materiais. E seu interior foi ricamente decorado no estilo mourisco, tornando-a muito parecida com uma mesquita. A decoração mourisca foi uma opção do responsável pela obra, um frei chamado Leão Uchoa, que também era arquiteto, que ainda ampliou as dimensões de comprimento e largura da igreja, reinaugurando-a em 1930. Segunda parte da citação. Alguns supuseram que a igreja pudesse um dia ter sido uma mesquita e que sua entrada principal nos fundos está exatamente direcionada para Meca. Entretanto, não há nenhum registro ou evidência de que esta suposição um dia possa ter sido verdadeira, até porque nos registros da igreja constam documentos que comprovam
que a decoração morisca introduzida foi uma opção decorativa escolhida pelo Frei Agostiniano, que era responsável pela reforma da igreja. Essa citação é de Claudinha Rame, da Gazeta de Beirute. Então, se vocês observarem no interior da Igreja da Lapinha, vocês vão, se você dar um Google aí rapidinho, vocês podem ver isso, né? Pausar um pouco aqui o áudio, vocês podem estar observando isso, né? Principalmente o teto e as laterais, tá? Vocês vão ver lá os mosaicos também, tá? E uma das suposições era de que o fundo da igreja, né? Tinha uma porta lá no fundo da igreja e ela dava para o mar. E, hipoteticamente, a entrada era voltada para Meca, né? Aí fica a pergunta: por que um frei iria fazer isso? Inclusive transformando a Igreja Católica em algo muito próximo ao que seria uma mesquita. Seria apenas por opção decorativa, já que o mesmo era arquiteto? Ou será que não ficou alguma rusga, digamos assim, do Islã, né? Vale lembrar que muitos mouros se tornaram, como eles chamavam lá em Portugal e Espanha, de mourisco, né? Que eram povos que eram convertidos à força à fé cristã. Será que esse frei não era por pura aventura, digamos assim? Será que esse frei não foi um convertido e aí aproveitou alguma brecha, se tornando frei, ainda carregava em suas lembranças algo relacionado ao Islã? E essa porta para a praia, que muito provavelmente era voltada a Meca? Então aqui nós temos dois relatos. Nós temos dois relatos interessantíssimos que vocês podem encontrar em Salvador. Um é indo na Rua da Moraria, né? O próprio nome já dá uma sugestão, inclusive um bairro à noite, um bairro, é uma mistura de um bairro boêmio, uma rua boêmia, tem barzinhos, para vocês que não conhecem Salvador, vocês podem aproveitar a noite lá, né? É considerada tranquila, né? Entre aspas, mas dá sim para poder conhecer a noite de lá, é de fácil acesso. E vocês têm também a Igreja da Lapinha, que entrando vocês já vão observar as características mouriscas, certo? Então, temos aí a Rua da Moraria. Esses mouros e ciganos eles vieram aqui no século XVIII, tá? E a Igreja da Lapinha, que conforme relata a reforma, é do início do século XX, ok? Então vamos para uma outra influência do Islã aqui em Salvador. E aí a gente vai viajar um pouquinho para o século XIX, mais precisamente em 1835. Vocês já devem estar sabendo que a gente vai falar sobre a revolta dos malês. Então, Revolta dos Malês, 1835. Olha, outra confusão que a gente faz, linkando o Islã à África e fazendo aquela miscelânea de cultura e religião, é o seguinte. Na verdade, quando a gente pensa em África, qual foi o legado do povo africano para o Brasil, e mais especificamente em Salvador, a gente pensa diretamente no candomblé, a gente pensa nas comidas e coisas óbvias que a gente observa, inclusive rodando pelas ruas de Salvador. Mas pouca gente sabe que até onde a gente observa, por exemplo, numa baiana de acarajé, quando a gente olha a indumentária, turbante, né, a cor branca, a gente associa rapidamente, diretamente, para africanos que tenham religião minimalista. Porém, vocês sabiam que a questão do turbante
é um legado islâmico? Pois é um legado islâmico. Aqui em Salvador, aqui na Bahia, né? Mas falando em Salvador, a gente tem o costume de usar branco na sexta-feira. Isso também é um legado islâmico, tá? Então repare que tem vários detalhes de sincretismo, e quando eu falo sincretismo, agora eu estou me referindo a Islã e religiões minimalistas vindos de África, tá? Que chegando aqui se misturou ao sincretismo, pegando um pouquinho do cristianismo, como a gente vê, por exemplo, na lavagem do Bonfim, onde se mistura o sagrado e o profano. Tá? E esse profano, digamos assim, já vem misturado também, né? Então repare que esses escravos, chamados de malês, que chegaram aqui no século XIX, no início do século XIX, eles eram muito diferentes dos escravos que aqui estavam. Por que diferente? Eles sabiam ler, sabiam escrever, porque eles eram convertidos, eles eram muçulmanos. E para você professar a fé, para você ler o Corão ou Alcorão, você tem que saber ler e escrever. Quando esses escravos chegaram aqui, eles perceberam que os outros escravos que saíram de lá da África, eles praticamente não lutavam tanto para poder se rebelar em relação a maus tratos e a própria condição de escravidão, tá? Claro, eu estou falando isso da visão de um muçulmano, de um malê, ao chegar aqui. E o que pensou o escravo malê quando viu essa situação? Quando ele já se deparou com o sistema todo já implantado aqui, né? Ele percebeu o seguinte: olha, não tem condição da gente ser tratado desse jeito, tá? Então, eles se sentiram um pouco superiores aos escravos que aqui estavam e tinham uma inquietação muito grande por conta da fé deles para poder acabar com aquela situação, tá? Vou relatar para vocês uma outra citação aqui sobre essa condição e como se viam os escravos malês, tá? Alguns povos africanos tinham uma forma diferente de encarar a situação de cativo na cidade baiana. Os malês, por saberem ler e escrever, pois tinham que aprender para praticar a fé islâmica com o Alcorão, se sentiam diferenciados dos outros cativos. Por isso, os muçulmanos, por saberem ler e escrever, tinham uma postura mais crítica diante de sua posição de escravos. Essa citação, esse fragmento, é de Lopes, em 1988, página 49, cujo nome do livro não aparece aqui, tá? Conta-nos Nina Rodrigues que os povos nagôs que sabiam ler e escrever e faziam parte da insurreição malê não davam a mão a apertar nem se relacionavam bem com os outros negros que não fossem de seu grupo religioso. Ou seja, por mais que tivesse outros escravos que não os malês dentro dessa revolta, existia uma rusga entre os dois, tá? Continuando com a citação de Eleanor Lauria Machado. Abre aspas para ela. O reino Daomé africano ousava atacar outros reinos e tribos da África e fazer dos vencidos prisioneiros e vendê-los como escravos para os navios negreiros portugueses. Assim, o reino malê foi atacado e caiu no poder dos Daomés. Dentre a leva de escravos que veio para a Bahia, chegaram os malês, e no meio deles, um valente malê, cujo prenome consta ser Antônio, ele chefiou os escravizados. Ele
Ele não aceitava o tratamento dado a seu povo e a sua raça. Começa então a se reunir com os alforriados e outros escravos. É traçado um plano e estratégias no sentido de tomar o poder e fazer da cidade do Salvador uma república negra livre. Tá? Porém, há relatos também que, se o levante vingasse, quem não se convertesse permaneceria escravo. Tá? Então essas são as duas citações em relação ao levante malê. E, claro, não vingou, né? Não vingou esse levante. Inclusive, estava marcado para o dia do Senhor do Bonfim, que era uma data muito importante em que a cidade inteira ia estar focada na festa, mas isso acabou não acontecendo. A polícia acabou abafando o movimento. E isso foi espalhado, essa notícia do levante foi espalhada para o Brasil inteiro. E o pessoal começou a ficar com medo de trazer escravos muçulmanos, tá? A gente vai ver isso um pouquinho também aqui em um outro relato de Mário Filho, que tem um site chamado Caboclo Pantera Negra. E aí a gente já pula um pouquinho também para o legado islâmico no sincretismo religioso. Abre aspas para Mário Filho. Infelizmente, o Brasil é um país cujos habitantes não apreciam muito o estudo da história. Pouco se fala sobre os malês, negros muçulmanos escravizados, e a revolução que realizaram na Bahia. Não se fala sobre a influência que os cultos afros brasileiros sofreram deles. O culto Omolocô, por exemplo, advém essencialmente dos malês. Assumano Saú Adiô faz parte da linhagem desse culto. No Omolocô, há o uso da palavra árabe sunna. E aí, eu peço licença à citação dele, e vocês lembram que tem a diferença entre sunitas e xiitas. Sunna significa tradição, tá? Voltando à citação dele. O uso da palavra sunna para se referenciar ao nome iniciático, que no candomblé de Angola se chama de Gina. Há uma série de adventos ligados aos cultos afro-brasileiros, especialmente no Rio de Janeiro e na Bahia. Faz-se referência aos muçulmanos, até mesmo em sambas de enredo. Então, um relato do Mário Filho, no site dele, tá? O site chama-se Caboclo Pantera Negra. Então você observa que há um sincretismo dentro da religião afro, tá? Ou das religiões afros brasileiras, né? Existe essa mistura também entre eles, não só ligado ao cristianismo, mas entre muçulmanos e religiões minimalistas, vamos chamar assim, certo? Então vocês... tem uma outra citação aqui, mas a gente vai pular. Então assim, a gente percebe que existe várias influências do Islã aqui em Salvador. Né? Recapitulando, você tem essa influência material, se você for à Igreja da Lapinha, se você passear pela Rua da Mouraria, tá? Por lá também passaram muçulmanos, né, chamados mouros, viviam ali em guetos, inclusive merecia inclusive uma pesquisa melhor em relação a essa comunidade que viveu lá naquela parte da cidade, na Mouraria. Você tem também na questão dos indumentários, né, das roupas, você tem esse sincretismo junto com as religiões minimalistas, que ao chegarem aqui também misturaram com o cristianismo. Então são diversas influências, tem muito mais, eu sei, porém eu foquei apenas no meu objeto de estudo do meu TCC, e para não ficar tão longo assim também o áudio, a gente observa que o Islã passeou e ainda passeia
na terra do axé. Se vocês querem saber mais sobre, eu indico a vocês a fazer uma visita lá no bairro de Nazaré, e vocês vão encontrar lá uma comunidade muçulmana, tá? Dirigida pelo Sheikh Abdul Hamad, ou Ahmad, perdão se eu pronunciei errado. Tá? Lá você tem uma comunidade islâmica em Nazaré, aqui em Salvador, ok? A gente fica por aqui e até a próxima. Um abraço.